Eu ganhava um salário mínimo, mas descobri um método que faz o dinheiro sobrar todo mês. Eu sempre acreditei que juntar dinheiro era coisa de rico, porque se eu mal conseguia chegar até o dia 20 com o meu salário mínimo, como é que eu iria economizar alguma coisa? Todo mês era a mesma história. Salário cai, contas comem tudo e o que sobra mal dá para sobreviver. Só que ninguém imagina o peso psicológico disso. A sensação de estar sempre no limite, de olhar o celular com medo de ver o saldo do banco, de torcer para não acontecer nenhum imprevisto, porque um pneu furado ou uma febre no filho já destrói o mês inteiro. Eu estava cansado. Cansado de ver minha vida girar em torno de boletos. Cansado de sentir vergonha quando diziam: é só guardar um pouquinho todo mês. Como se fosse fácil. Até que um dia algo mudou. Era uma segunda-feira qualquer. Eu tinha acabado de pagar o aluguel e já estava quase no vermelho com 2 semanas pela frente. Sentei na cama e encarei o espelho. Foi ali que percebi. Eu estava quebrado. E aceitando isso como normal. Decidi que aquilo não podia continuar. Ou eu mudava, ou eu ia viver preso naquela prisão invisível chamada pobreza. Então comecei o que seria a minha maior investigação. Como juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. Porque, sinceramente, eu não tinha escolha. E foi nessa investigação que encontrei as 3 forças que estavam me mantendo pobre. Não eram meus gastos. Não era meu salário. Eram 3 vilões silenciosos. 1. Gastos invisíveis. 2. Taxas do banco. 3. Superestimação do futuro. Quando percebi isso, entendi que meu problema não era falta de dinheiro. Era falta de controle. O primeiro choque. Descobri que R$ 2 aqui, R$ 5 ali, destruíam minha vida. Café na rua, docinho depois do almoço, coisinha na farmácia. Eu subestimei o poder do pequeno até calcular tudo. No primeiro mês de anotação, descobri que eu tinha gasto $372 em puro impulso, quase 1/4 do salário. Sem perceber, doeu. Doeu porque era culpa minha. Mas também foi libertador, porque se o problema era meu, a solução também poderia ser. Então fiz o mais difícil. Comecei a cortar os gastos invisíveis, mas precisava ser algo possível, sem virar um sofrimento. Meu desafio foi simples: tirar R$ 10 por dia do desperdício. Só isso. R$ 10. Eu nem percebi quando a mágica aconteceu. R$ 10 por dia. R$ 300 sobrando no final do mês. R$ 300. Era a primeira vez que eu via dinheiro ficar na minha conta. O segundo golpe. O banco não é seu amigo. E eu descobri isso da pior forma. Eu pagava tarifas absurdas. Só de anuidade plus taxas eram quase R$ 49 por mês indo pro lixo. Troquei por uma conta digital sem tarifa e parei de usar cartão como se fosse extensão do salário. Eu só comprava o que eu podia pagar na hora. Resultado: mais R$ 49 sobrando todo mês. O terceiro vilão. Esse foi o mais difícil de vencer. Acreditar que, depois eu economizo. Essa frase já destruiu mais sonhos do que qualquer crise econômica. Então estabeleci uma regra. Assim que o salário cair, eu tiro o dinheiro que vou guardar, antes de pagar qualquer conta, antes de viver, antes de pensar. Eu comecei com 50, depois 100, depois os $300 que eu economizava nos gastos invisíveis. Juntei isso e coloquei em uma conta separada que eu nem olhava. Foi assim que meu primeiro dinheiro sobrou de verdade. Mas aí veio o momento do medo. Eu estava andando pela rua quando vi uma placa enorme. Parcelamos em até 10x sem juros. Era tentador. Eu podia. Eu tinha dinheiro sobrando. A sensação de poder era nova e perigosa. Eu quase caí nessa armadilha. Mas naquele dia, algo me segurou. A memória da dor antiga. Eu respirei fundo e fui embora. E pela primeira vez, senti a força que eu sempre procurei. Autocontrole. 8 meses depois, o improvável aconteceu. Eu, ganhando um salário mínimo, tinha 3.200 euros guardados. Era pouco? Talvez para alguns. Mas para mim, era a prova de que eu não estava mais preso. Eu percebi que não ficou mais fácil viver,
mas ficou mais fácil respirar. E pela primeira vez eu senti esperança. Hoje, eu continuo ganhando pouco, mas não vivo mais com medo do boleto, do imprevisto, da vergonha, porque eu descobri que a riqueza começa no controle, não no salário. E agora, se você quer começar também, a regra é simples. Tire R$ 10 do desperdício todos os dias. Tire R$ 50 do salário assim que cair. Coloque tudo em outro lugar onde você não mexa. Faça isso por 30 dias, depois por 90, depois por um ano. Quando você olhar para trás, vai perceber que juntou dinheiro sem ganhar um centavo a mais. E aí, naquele exato momento, você vai se perguntar: por que eu não comecei antes?